Máquina do Tempo. Este programa é apresentado por Visa, porque a vida é agora. Você cresceu influenciado por esses truques e efeitos. Live long and prosper. Seus sonhos foram embalados por essas visões de mundos distantes. Quanto às divas galácticas ameaçadas por alienígenas, I remember the 1950s, if I was like looking at a bunch of magazines and there was a half-naked woman on the cover, that would certainly be a reason for me to pick it up. agora, passado tanto tempo, perguntamos como o mundo real se tornou tão parecido com o da ficção científica. That principle, that if it can be imagined, it can be done, applies to everything in humanity. A ficção científica previu a bomba e a viagem à Lua, computadores e clones e outros avanços da ciência moderna. Então, por que alguns críticos ainda a acham infantil? They're just really boys' tales of action and adventure, which the boys can read, but when they grow up, they should put that aside. De críticos obtusos a fãs apaixonados, de Frankenstein a Spock, de revistas baratas a filmes de milhões de dólares, esta é a glória anárquica da ficção científica. A evolução da ficção científica. Primeiro, uma definição. O que é exatamente ficção científica? Science fiction is fiction in which scientific speculation plays an integral part, by which I mean you can't take it out without making the whole story collapse. Que a ciência é um componente da ficção científica é bastante óbvio. Mas isso exclui todos os deuses e monstros da mitologia e da fantasia, dois gêneros que não se baseiam na ciência. Mas quando a ficção científica começou? A era das descobertas estimulou a imaginação. Em 1543, Copérnico foi o primeiro a supor que a Terra era apenas um entre muitos planetas ao redor do Sol. Em 1610, essa ideia radical foi confirmada por Galileu por meio de um telescópio primitivo. Essas descobertas levaram a um surto de criatividade literária. Cerca de 200 histórias sobre viagens espaciais surgiram no século XVII, inclusive The Man in the Moon, do bispo Francis Godwin. Era uma fantasia sobre o desejo de voar, em que o herói se amarrava a um bando de pássaros que o levavam ao ponto migratório de onde partiram, a Lua. Essas primeiras ficções tinham muita aventura, mas pouca ciência. Apenas em 1818, com a publicação de um romance assustador, o gênero realmente decolaria. Não há quem não conheça a história de Frankenstein. Mas você sabia que uma adolescente a escreveu para ganhar uma aposta? Mary Shelley, when she was a teenager, she and two or three other friends of hers in their chateau in Switzerland, one night they said, let's see who can outdo the other in a kind of a ghost story. Mary Shelley escreveu mais do que uma história de terror. O Dr. Frankenstein reanima um corpo composto de outros cadáveres com um choque elétrico. Ela fora influenciada pelas pesquisas do cientista italiano Luigi Galvani, que no final do século XVIII desenvolvera a teoria de que o cérebro mandava sinais elétricos para o corpo. Para prová-lo, Galvani e outros cientistas aplicaram choques a cadáveres de animais e viram os músculos se mexer, como se a mente ainda estivesse viva. Com ousadia literária, Shelley usara um processo científico verdadeiro para criar o primeiro arquétipo da ficção científica,
o cientista maluco. Prior to Frankenstein, there were no stories of a scientist working in a laboratory. That was created 100% by Mary Shelley. The fantastic things that happened in literature prior to Frankenstein were the result of magicians, religious people, people who were half gods, as in the ancient Greeks. So Mary Shelley's Frankenstein got the ball rolling on that kind of approach. Ela também inventara dos grandes temas da ficção científica, o desejo do homem de tomar o lugar de Deus. He takes it upon himself to do godlike things, and so the gods punish him. And the great ineffability of the cosmos always leaves open this possibility that somehow if we push too far, if we push the edge too strongly, if we're too arrogant about what we do, then the cosmos may come back and bite us or undo us. I think the best science fiction warns us not about the technologies or the inventions, but about ourselves. The whole power of science fiction is we put characters in charge, we put people in charge of technologies and ideas, and we model their behaviors based upon past experience. Shelley lançara elementos centrais da ficção científica, mas o procedimento que usara não convencia. Até os leitores do século XIX precisaram fazer um esforço para acreditar na reanimação de cadáveres. Mas Edgar Allan Poe, que publicou em 1827, era diferente. Foi o primeiro escritor a convencer os leitores que suas incríveis histórias eram reais. Edgar Allan Poe wrote science fiction, and because Poe was so successful in developing the new idea of the detective story, the mystery story, Poe is identified with that. But Poe was an early science fiction writer. Some people in the field think Poe was really the one that invented science fiction. Poe inventara um elemento literário da ficção científica, a verossimilhança. Usar fatos reais ou inventados pelo autor para levar os leitores a crer no impossível. Foi o que ele fez em 13 de abril de 1844, ao publicar uma matéria sobre a primeira viagem de balão transatlântica entre Nova York e Londres. O balonismo era uma técnica nova na época, inventada 70 anos antes. Na verdade, o homem só cruzaria o Atlântico de balão em 1978. Poe logo admitiu que inventara a história. Mas a grande farsa do balão, como ficou conhecida, provou o talento de Poe para misturar pesquisas científicas com falsas verdades para convencer os leitores do impossível. Um francês chamado Jules Verne usaria a mesma técnica para gravar seu nome na história da ficção científica. Nascido em 1828, Verne contava com o talento de Edgar Allan Poe e com as glórias científicas da Revolução Industrial. The 19th century was very different than the 20th century. There was almost an inherent belief in progress, that through application of human rationality, through inventions, through science, we, the human species, could really improve our lot, improve the lot of our planet, even improve, in some sense, the lot of the cosmos itself. Combinar ciência com ficção certamente melhorou o destino de Verne. Em 1863, ele publicou seu primeiro romance, 5 Semanas em um Balão, que relatava uma viagem para a África. O sucesso foi tanto que o editor lhe encomendou mais 40 livros. I think his work was an expression of what was exciting about the age, about an age in which the world was changing very rapidly, a sense of anything's possible, a dominant feeling of progress. Things were getting better living through science and technology.
Verne usava apenas detalhes científicos reais em suas histórias. Em 1865, publicou Da Terra à Lua. O foguete criado por Verne era lançado de um canhão gigantesco de 300 metros de comprimento, que ficava, por incrível que pareça, na Flórida, local escolhido por Verne por ser perto do Equador, onde a distância entre a Terra e a Lua é mais curta. Um dos motivos que levou a NASA a erguer o Centro Espacial Kennedy no mesmo local, 100 anos depois. Mas a imaginação de Verne foi ainda mais precisa. Sua cápsula lunar era do mesmo peso, tamanho e material, o alumínio, que a cápsula Apollo da NASA. 5 anos depois, em 1870, Verne lançou o romance 20.000 Léguas Submarinas, inspirado em pesquisas com barcos submergíveis. Verne criou um navio gigantesco, o Nautilus, movido a bombas elétricas, uma tecnologia de ponta na época. Pilotado pelo louco e genial Capitão Nemo e equipado com tanques de ar, cabines e todos os confortos modernos, o submarino mantinha a tripulação sob o mar durante meses. A criação de Verne antecipou o primeiro submarino nuclear, lançado em 1954 e batizado pela Marinha Americana de USS Nautilus. Júlio Verne inventaram um gênero tremendamente popular, imaginando as possibilidades da ciência e tecendo uma emocionante aventura ao redor delas. His science fiction is classic. Isn't this an exciting new toy? And, what would happen if we use these toys? And, his stories are enjoyable enough, but there's very little connection to, well, how is this going to revolutionize society socially? Mas qualquer comentário social nos romances de Verne escapou aos leitores ingleses e americanos devido a traduções simplificadas a partir do original francês. No século XIX, o mundo falante de inglês precisava de seu próprio autor de ficção científica, que lidasse com temas sociais e tecnológicos, algo que o lendário autor A.G. Wells fez com maestria. Wells nasceu em 1866 em Kent, Inglaterra, uma geração após a de Júlio Verne, quando a Revolução Industrial mostrava seu lado sombrio. A fuligem cobria as cidades operárias e o crime, a prostituição e a pobreza se propagavam às sombras das chaminés. Em 1895, Herbert George Wells era professor de colégio. A saúde e o casamento iam mal. I'd be awfully tempted to go back to 1895 and find this science teacher working in London and tell him it's going to be okay, because at the time he was running out of money and he just left his wife and moved in with his girlfriend and life wasn't looking all that good, and so let him know he's going to do great things. Sua grandeza começou quando retomou um artigo que escrevera para uma revista chamado The Chronic Argonauts, transformou-o em um livro, deu-lhe um novo título e em 1895 lançou A Máquina do Tempo. O livro conta a história de um inventor que viaja ao ano de 802.701 e descobre que a humanidade se dividiu em duas raças. Os Elóis, belos, pacíficos, que vivem sobre a Terra, e os Morlocks, feras que vivem sob a Terra e se alimentam dos Elóis. The time travel story, the time machine, is really a social parable. The Morlocks underneath the earth basically are the workers who are so angry they have enslaved the former aristocracy who now just almost become like beautiful grazing animals that the Morlocks eat. And he started parodying the class structure, and suddenly the upper classes started getting very, very creeped out by this. For one thing, H.G. Wells was one of the best-selling authors of his day. He sold millions of copies. And